Semana passada, o Fantástico apresentou uma reportagem que testou os 3 princípios ativos das marcas de medicamentos genéricos mais vendidos no Brasil. Losartana potássica para pressão alta, o analgésico dipirona sódica e citrato de sildenafila para disfunção erétil. Todos os laboratórios fabricantes do citrato de sildenafila foram aprovados. Da dipirona, o genérico da Neoquímica não tinha a dosagem mínima exigida. Das marcas de losartana potássica genérica, Medley, Pratidona Duze e Geolab não atingiram os níveis de referência no teste do perfil de dissolução. E o genérico do laboratório EMS não apresentou a quantidade mínima exigida de princípio ativo. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, só reconheceu o resultado da dipirona, minimizou os testes de perfil de dissolução e disse que a losartana da EMS estava aprovada porque o laboratório tinha apresentado uma metodologia própria avalizada pela agência. As análises foram realizadas no laboratório da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais, o Cedafar. No início da semana, a Anvisa divulgou uma extensa nota, também enviada à TV Globo, questionando a reportagem e os testes, mas cometendo imprecisões que fazemos questão de esclarecer. A nota da Anvisa começa dizendo que o laboratório da Universidade Federal de Minas não é habilitado para testes de análise fiscal. Deixamos claro na reportagem que o Cedafar, Centro de Estudos e Desenvolvimento Analítico Farmacêutico da UFMG, é habilitado para testes de registro de medicamentos. O laboratório foi o primeiro a ser habilitado pela Anvisa para fazer esses testes de registro, logo depois da criação da Lei dos Genéricos, em 1999. A nota acusa o Fantástico de ter sonegado a informação de que o laboratório não é habilitado para testes de análise fiscal. A reportagem chegou a destacar que os laboratórios para análise fiscal não são os mesmos para o registro. Para fazer a fiscalização dos medicamentos, cada estado tem laboratórios ligados às vigilâncias sanitárias. E deixou claro também que são usados os mesmos tipos de teste, tanto para registro como para fiscalização. Todos os testes realizados aqui são obrigatoriamente os mesmos da fiscalização. Na nota, a Anvisa tenta desacreditar o laboratório, dizendo que ele teve o credenciamento suspenso 2 vezes. A última delas entre setembro de 2015 e fevereiro de 2016, porque esses equipamentos não estavam calibrados. Ao optar por realizar os testes no Cedafar, o Fantástico levou em consideração, além da qualificação do laboratório, que já fez mais de 700 estudos nessa área, a decisão da própria agência, informando que a suspensão tinha sido cancelada e que o laboratório estava novamente habilitado. Os testes de cada um dos medicamentos foram comunicados formalmente à Anvisa no dia 5 de dezembro de 2016. Ou seja, a Anvisa sabia que a TV Globo tinha contratado o Cedafar para fazer as análises no fim do ano passado e não fez qualquer objeção ao laboratório, que agora tenta desqualificar. No documento ainda fica clara a finalidade do estudo. O Cedafar é coordenado pelo professor Gerson Pianetti, que já esteve à frente de setores de aquisição, distribuição e controle de qualidade de medicamentos do Ministério da Saúde. Ele foi presidente da Farmacopeia Brasileira, membro observador da Farmacopeia Europeia e consultor da Farmacopeia Norte-Americana. O professor Pianetti rebateu a Anvisa informando que a suspensão do Cedafar por 2 vezes partiu de uma comunicação do próprio laboratório. Na primeira, em 2014, motivada por falta de pessoal. Na segunda, em 2015, porque o próprio laboratório identificou a necessidade de recalibrar equipamentos. E em nota, manifestou que causa estranheza a tentativa de desqualificação por parte da Anvisa dos trabalhos executados e dos resultados apresentados. Fecha aspas. A Anvisa se disse espantada por termos alegado questões éticas para não fazer o teste de bioequivalência nos medicamentos analisados. Argumenta na nota que não haveria impeditivo ético para isso. O Fantástico mantém a posição de que não seria ético, para finalidades jornalísticas, submeter pessoas saudáveis a um experimento médico-científico, já que qualquer experimento desse tipo, por mais simples e menos invasivo que seja, envolve algum tipo de risco para o voluntário. A nota diz que os testes de bioequivalência representam a avaliação definitiva sobre a ação do medicamento no organismo e que as análises realizadas a pedido do Fantástico são importantes, mas não suficientes. A reportagem destacou justamente a importância do teste de bioequivalência, exibindo a explicação do próprio presidente da Anvisa. Bioequivalência é um teste mais complexo, é um teste que avalia no mundo real, ou seja, num ser humano e não numa bancada de laboratório, qual vai ser o comportamento daquele genérico.
Exibimos ainda a opinião do professor Odorico Moraes, diretor do Núcleo de Pesquisa de Medicamentos da Universidade Federal do Ceará. Ela é soberana sobre os testes que são feitos in vitro. Nós mostramos também a opinião divergente do ex-secretário de Vigilância Sanitária. Ele diz que o teste de perfil de dissolução é um indicativo fundamental. É fundamental, é o mais barato que tem, mais fácil de fazer. E se ele não passar na dissolução, provavelmente não vai ser bem absorvido. A Anvisa alega que os especialistas ouvidos pelo Fantástico não diferenciaram dissolução e perfil de dissolução, confundindo os dois conceitos. O Fantástico não tratou do teste de dissolução, que faz parte do conjunto de análises de equivalência farmacêutica. Detalhou, pela relevância, o teste de perfil de dissolução. Segundo teste, perfil de dissolução. É um teste que simula as condições do organismo. A gente vai verificar se a liberação daquele fármaco pelo comprimido está sendo feita de maneira adequada. Eles não podem liberar tudo de uma vez, nem demorar muito para ser liberado. A Anvisa diz ainda que o Fantástico não perguntou quantos laboratórios utilizaram metodologias próprias, quis saber apenas quais eram essas metodologias. O Fantástico trocou e-mails com a Anvisa sobre as metodologias usadas pelos laboratórios testados para saber quantos deles tinham validado essas metodologias com a agência. Informação essa que acabamos conseguindo com alguns fabricantes. 4 responderam e confirmaram que também tinham conseguido aprovar metodologias próprias para registrar a losartana. A Anvisa alega na nota que monitora o mercado e que recolheu 95 lotes de medicamentos ano passado. Na reportagem, o presidente da Anvisa falou sobre essas apreensões. Ano passado, nós retiramos mais de 90 lotes de medicamentos no mercado. Mas várias perguntas sobre a fiscalização dos genéricos encaminhadas pela reportagem à Anvisa ficaram sem resposta. Perguntamos sobre punições, sobre denúncias registradas, sobre registros cancelados, sobre a origem e a fiscalização das matérias-primas importadas. E, por fim, e principalmente, quais as razões que levam a Anvisa a não comunicar à farmacopeia brasileira novos métodos de análise, como apresentado pela AMS para a losartana e aprovado pela agência. A nota da Anvisa afirma também que não há divergências entre a agência e os especialistas. Mas não foi isso que os especialistas ouvidos pelo Fantástico disseram sobre fiscalização e os resultados do teste da losartana. O medicamento da AMS foi reprovado por ter teor mínimo inferior a 95%. Mas a AMS tinha aprovado outra metodologia junto à Anvisa, reduzindo esse índice para 90%. Foi apresentada previamente em Anvisa, foi analisada por nossos técnicos e foi validada dizendo que ele pode estar entre 90 e 110. O maior absurdo que eu já vi na vida em termos de remédio. Na cardiologia, nós utilizamos esse conhecimento de 95%, ou seja, o medicamento ele tem que estar próximo ao 100%. Hoje, a grande maioria dessa matéria-prima de princípios ativos vem da Índia e da China e não são necessariamente inspecionados pela Anvisa. Uma vez o produto genérico no mercado, ou seja, no balcão, dentro das prateleiras e farmácias, não há mais nenhuma exigência que eles têm que fazer submeter a testes de qualidade. A nota condena ainda a orientação de que cabe aos médicos indicar aos pacientes qual o genérico que tem qualidade. A reportagem destacou apenas a importância do papel dos médicos como os principais responsáveis por avaliar a eficácia dos remédios por eles prescritos e indicar aos pacientes quais realmente fazem efeito. Por fim, a nota da Anvisa relata todo o desenvolvimento dos testes e seus resultados, enumerando explicações e divergências, tal como foram apresentadas na reportagem. Na reportagem do domingo passado, o Fantástico destacou a importância do programa dos genéricos e a necessidade de ampliar-se a participação que eles têm no mercado hoje, de apenas 30%. Mas defendeu também o aperfeiçoamento nos processos de produção, controle e fiscalização desses medicamentos. Preocupação manifestada por vários especialistas, médicos, professores, autoridades, ouvidos pelo programa. Diante dos testes apresentados pelo Fantástico, era de se esperar de qualquer órgão de fiscalização que os resultados fossem avaliados, os fabricantes e a comunidade científica ouvidos, providências fossem discutidas. Tudo em defesa dos pacientes, os principais interessados, para quem os órgãos de fiscalização devem trabalhar. Ao contrário disso,
isso, a Anvisa, que justamente é o órgão do governo responsável pela fiscalização dos medicamentos, preferiu fechar os olhos para os problemas revelados pelas análises, contestar uma reportagem responsável e desacreditar um laboratório que nasceu com genéricos e virou referência nacional, desenvolvendo, em última análise, um trabalho indispensável à saúde de todos nós. O Fantástico lamenta profundamente essa atitude e tem certeza de que os usuários de genéricos compartilham desse sentimento. A íntegra da reportagem sobre o teste dos genéricos você pode assistir no nosso site, g1.com.br/fantástico.